Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de História. Na aula de hoje, iremos estudar direitos ao longo dos tempos, o primeiro código escrito, o Código de Hammurabi. Ao longo da história do Brasil e do mundo, desde a antiguidade, a relação entre Estado e governo, o povo exigiu ajustes, a busca de soluções para novas situações. Atualmente, precisamos aperfeiçoar nosso sistema democrático. Podemos questionar qual o nível de democratização que alcançamos hoje. Será que a liberdade de pensamento, de ação e o poder de voto, além das leis escritas, no caso da nossa Constituição, são suficientes para garantir uma vida de qualidade e o exercício da cidadania para todos? E na antiguidade, como era a relação entre governantes e o povo? Pessoal, será que havia alguma diferença em relação aos dias atuais e em relação à antiguidade? Iremos debater na nossa aula. Você já ouviu falar na Torre de Babel? Segundo a Bíblia, ela foi construída pelos descendentes de Noé, com a finalidade de alcançar o céu. Irado com a ousadia humana, Deus teria feito que todos os trabalhadores da obra começassem a falar línguas diferentes, para que não entendessem, o que impediu a continuação da construção da torre. E foi a partir daí que, segundo a Bíblia, teria surgido diferentes idiomas do mundo. Essa versão busca explicar a existência de tantos idiomas diferentes e revela a ansiedade e a capacidade de organização das pessoas para atingir um objetivo comum. As grandes construções humanas tornam-se possíveis com o esforço conjunto e certa dose de organização no trabalho. Portanto, são necessárias regras de comportamento para a organização de um grupo social. Ou seja, pessoal, tudo o que iremos fazer, com esforço conjunto e uma organização, regras, dará certo, Não só no trabalho, mas em tudo no nosso dia a dia, certo? Iremos falar agora um pouco sobre o primeiro código escrito. O primeiro código escrito, ele foi na Mesopotâmia, atualmente Iraque, pelo rei Hammurabi, um dos reis da Babilônia. Ele criou esse código das leis escritas cerca de 180 anos antes de Cristo, certo, pessoal? Como eu falei, o Código de Hammurabi, ele foi o primeiro código das leis da história que vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico foi entre 1792 e 1750 a.C. Esse código se baseava na lei do talião, que punia o criminoso de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho, dente por dente. Com certeza, pessoal, todos nós já ouvimos falar nessa expressão, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi era constituído por 281 preceitos gravados em uma pedra negra e cilíndrica de Diorinto. Atualmente, essa pedra está exposta no Museu do Louvre, em Paris, França. Essa expressão, pessoal, olho por olho, dente por dente, é uma expressão que significa vingança e que o castigo deve ser dado na mesma proporção do dano causado, Ou seja, deveria ser punido da maneira que ele feriu, Da maneira que ele cometeu aquele crime, ele deveria ser punido. A importância histórica do Código de Hammurabi deve-se pelo fato de ter se tornado a fonte jurídica na qual basearam as leis de praticamente todos os povos semitas da antiguidade, incluindo os assírios, os caldeus e os próprios hebreus, tá certo, pessoal? Então, está aí a importância, a grande importância da lei de Hammurabi. Pessoal, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. As dúvidas tiraremos na nossa aula e até lá, se Deus quiser.